aí, pastor? Fala pessoal, começamos aqui mais um Explica aí Pastor e dessa vez a gente vem com uma pergunta, na realidade uma pergunta até mesmo para que nós pudéssemos viajar um pouco sobre a cultura geográfica da Bíblia. E a gente vai aprender um pouquinho sobre os montes. A pergunta da nossa irmã é o seguinte: existem muitos montes na Bíblia? Sim. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava nos montes, correto? Mas o que implica em tudo isso? O que implica os montes? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso nesse dia. A Bíblia vai nos mostrar muitos montes, aproximadamente 20 a 25 nomes de monte, irmãos. Então imagina que tem muito monte naquele tempo. E eu acredito que esses montes ainda estão ali presentes, com a sua cultura, com a sua historicidade, com a sua relevância. E para muitos ali é um lugar que está sendo disputado, haja vista que aonde o monte do Senhor foi levantado, o templo que Salomão levantou por ordenança do seu filho, do seu pai Davi, hoje é uma mesquita que está na mão dos muçulmanos, um lugar extremamente importante ali naquela região. E muitos dizem que vai ser ali onde novamente será construído o templo, o novo templo. Mas, irmãos, tirando essa história e essas controvérsias de lado, vamos pensar e vamos focar nisso. O que os montes têm a dizer? Se a gente for pensar, irmãos, nos montes, no Antigo Testamento, o monte era algo muito interessante, porque ali nós víamos a manifestação de Deus. Se a gente for pensar, o monte, eu anotei aqui, ó, o Monte Sinai, irmãos, ou Monte Horebe, é um monte onde Deus se manifestou de uma forma grandiosa. Então a gente vê ali que nesse monte Deus se apresenta a Moisés. Nesse monte Deus nos dá os 10 mandamentos. Deus se revela ao povo, mostrando o que? A soberania dele. Por isso, meus irmãos, há tanta simbologia, há tanta reverência aos montes de Jerusalém. Porque no Antigo Testamento as pessoas criam e as pessoas tinham essas coisas de subir ao monte. Se a gente for pensar no Monte Carmelo, eu não quero me ater muito nisso, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito longo e isso não é a ideia. Mas o Monte Carmelo, irmãos, foi onde Elias, usado por Deus, chamou ali os profetas de Baal para acabar com aquela balbúrdia e mostrar quem era Deus em Israel, quem o povo deveria servir. Se a gente for pensar, irmãos, pensa naquele monte chamado Monte Sinai, foi onde Deus escreveu, onde Deus deu a arca, as pedras contidas os 10 mandamentos, onde Deus mostrou a sua glória a Moisés. São coisas extraordinárias. E os montes falam muito por si só. Se a gente for pensar e observar, no Monte Moriá, irmãos, Deus pediu que Abraão, depois de 100 anos que esperou o filho da promessa, entregasse o seu filho Isaque. E quando ele foi entregar ali, a gente viu que Deus aceitou a entrega de Abraão e poupou o seu filho Isaque. São momentos maravilhosos, mas se a gente for pensar, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o monte que Jesus, melhor dizendo, mais estava, era o Monte das Oliveiras, o Monte Getsemane, ou melhor dizendo, pode ser chamado como Monte das Oliveiras ou Getsemane. Era um lugar onde Deus estava muito presente. A gente vê que ali naquele monte Jesus estava orando, Jesus estava ensinando, Jesus estava ali em sua oração, em momentos com seus discípulos. Era um lugar onde depois da ceia da última ceia eles estavam ali. Era um lugar de encontro regular deles. Era o Monte das Oliveiras. E a Bíblia vai nos dizer, baseados em estudos, que
ali será o palco da volta onde o povo de Israel estará ali clamando e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias que viria, mas que na realidade já veio. E aí isso nos dá uma coisa maravilhosa, porque a partir do momento que eles rejeitaram o Salvador, deu-nos a brecha de todos aqueles que crescem em Cristo foram feitos filhos de Deus. Os montes são coisas extraordinárias, mas, irmãos, nós temos que pensar que o próprio Cristo, ele vai nos trazer algo revelador. Os montes eram o lugar onde Deus se manifestava. E ali o povo de Israel ainda tem muito disso, porque eles ainda esperam o Salvador, o Messias. Mas o próprio Cristo vai descentralizar isso. O próprio Cristo vai trazer um novo contexto de adoração. Não mais um contexto de adoração entre os montes, mas um contexto de adoração aonde estiver. A gente lembra um texto muito falado lá em João capítulo 4, e aí a Bíblia vai nos dizer que ele está ali conversando com a mulher samaritana e os judeus não se bicavam com o povo samaritano por coisas que um pensava em uma coisa, outro pensava em outra, e assim eles tinham essa rixa, porque uns pensavam que deveriam servir e adorar a Deus no Monte Gerizim, outros deveriam servir a Deus em Jerusalém, e isso havia uma grande discórdia ali. Mas Cristo vai descentralizar tudo, porque se a gente for pensar, meus irmãos, aquele povo, ele estava ali pensando que somente eles deveriam entregar a Deus a sua adoração no Monte Gerizim. E aí, se a gente for pensar, meus irmãos, o Monte Gerizim, lá em Deuteronômios, capítulo 11, 29, eu quero ler para os irmãos, porque é interessante a gente pensar e estudar a Bíblia realmente para que nós possamos entender o que é e o porquê de tudo isso. Muitas vezes a gente ouve falar sobre essa briga, sobre esse incômodo entre os samaritanos e os judeus, mas o porquê de tudo isso? A Bíblia vai nos dizer lá em Deuteronômio, deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 11, capítulo 29, o seguinte, meus irmãos. Achei aqui Deuteronômio, ele estava fugido, mas eu já achei ele. Deuteronômio 11, versículo 29, vai dizer o quê? Vai dizer sobre a bênção e a maldição. Então, o versículo 26 vai dizer assim, ó: eis que eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. E lá no 29, no 27, ele vai dizer assim: a bênção se cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos prescrevo. E a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos separardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para irdes após deuses alheios que não conhecestes. E o 29 vai dizer assim: e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual vais possuí-la, então possuirás a bênção sobre o monte Gerizim, ou seja, o monte da bênção, e a maldição sobre o monte Ebal, ou seja, o monte do mal. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso vai nos fazer pensar o seguinte: conforme essa passagem, Gerizim era o monte da bênção, era fértil, era um monte fértil, bom. Ebal já era o oposto, era um monte estéril, acidentado, cheio de pedras. E eles serviriam a Deus como excelentes lições para aquele povo, para eles entenderem o que eles queriam. Eles queriam servir a Deus e realmente servir a bênção, ao monte de Gerizim, que era o monte da bênção, ou servir aos deuses estranhos, que era o monte Ebal, o monte do mal. E isso, irmãos, eles levaram para si, porque se a gente for pensar, lá em João, quando a mulher começa a falar sobre o monte Gerizim, lá em João 4, ela vai dizer assim: nossos pais adoram neste monte, ou seja, ela está se referindo ao monte Gerizim, que quer dizer o quê? Que eles adoravam ali, porque eles estavam ali
naquele pensamento que Deus deixou quando eles saíram da servidão. E aí a mulher samaritana continua dizendo: e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela admitiu que Jesus era um grande profeta, mas ela veio com esse pensamento: olha, os judeus adoram em Jerusalém e os samaritanos acreditam que isso não é o certo. E aí Jesus vai dizer o que para a mulher? Olha, desconcertando tudo isso e mudando toda a história, porque Jesus veio para mudar a história. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Jesus veio para mostrar uma nova aliança, não algo que estava amarrado, mas Jesus veio para cumprir toda a lei e nos conduzir à graça, a graça salvadora. E ele vai dizer: olha, mulher, creme, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, ele está dizendo, ó, não é nem nesse monte chamado Gerizim, e nem em Jerusalém que nós devemos adorar ao Pai. Ou seja, meus irmãos, naquele momento, no Monte Calvário, ou chamado Gólgota, assim como muitos dizem, e as Bíblias estão escritas, o monte onde Cristo padeceu naquela cruz do Calvário, foi o monte que veio fazer o quê? Veio abolir todo o sistema judaico e introduzir uma nova maneira de adoração. E isso é muito interessante, porque a pergunta da nossa irmã era: Jesus, ele adorava no monte, tem algo especial? Tinha para os antigos, para aquele povo que viveu no Antigo Testamento. Mas quando Cristo veio, ele veio para abolir tudo isso. Ele estava assim nos montes, eles se reuniam ali sim, porque a própria Bíblia vai dizer que ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Mas isso não quer dizer que os montes eram especiais. Não, porque se a gente for pensar, o Monte Calvário foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquele povo tinha isso. Aquele povo tinha essa coisa de que, não, eu só devo adorar no Monte Gerizim. Não, eu só devo adorar em Jerusalém. E Jesus veio abolir tudo isso quando ele morreu na cruz no Monte Calvário. Ele mudou a maneira da adoração. E aí ele continua dizendo assim, ó, vós adorais o que não sabeis. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, vocês samaritanos não entendem com claridade onde devem adorar. E nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A Bíblia vai nos dizer o que, irmãos? Quer dizer que por meio do povo judeu veio a palavra de Deus e também o Filho de Deus. Só que este Filho de Deus veio trazer salvação. Tudo isso por meio da cruz. Só que o povo de Deus não quis isso. E Cristo estava oferecendo uma nova adoração àquela mulher. Olha, mulher, não precisa do Monte Gerizim para você adorar a Deus. Adore a Deus aonde você está. Porque vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não procura uma adoração santa. Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores, adoradores santos. Ele está procurando, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, no Calvário eu estou mudando a história, eu estou mudando a perspectiva de adoração. Não é mais adoração no Monte Gerizim ou em Jerusalém, é aonde você estiver, porque eu estou buscando verdadeiros adoradores. E o Pai está à procura deles, ou seja, não é fácil encontrar verdadeiros adoradores, mas o Pai está à procura desses adoradores, que não pensam mais, eu preciso subir ao monte. Isso é muito falado, porque hoje em dia, irmãos, se a gente for pensar, o monte está cheio. Tem muita gente no monte, tem muita gente que passa mais tempo no monte do que na igreja, tem muita gente que passa mais tempo no monte com a sua família. Mas isso, irmãos, Cristo está nos dizendo o seguinte, olha, quando eu morrer na cruz do Calvário, eu vou abolir esse tipo de adoração. Eu estou mostrando que há uma nova maneira de adorar. Isso não quer dizer que você subir ao monte e adorar ao Senhor ali é errado, não. É qualquer lugar.
Você pode adorar a Deus no monte, você pode adorar a Deus na praia, você pode adorar a Deus no campo, você pode adorar a Deus na sua casa, você adora a Deus na igreja. Aonde você estiver, você adora a Deus dentro do hospital. Aonde você estiver, você adora a Deus. Não é mais centralizado no monte. O monte não tem mais aquela observância de que, olha, nós precisamos adorar a Deus no monte, porque se nós não adorarmos a Deus no monte, não tem mais a bênção do Senhor, não, irmãos. A Bíblia vai nos dizer o contrário. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, olha, a partir de agora, não é mais o monte que nos leva a Deus, mas é aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E ele vai dizer o seguinte, porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós adoramos a Deus, irmãos, seja qual for a situação, seja qual for o momento, nós adoramos a Deus através e por meio da nossa vida. E isso se manifesta pelo Espírito Santo de Deus. De outra maneira, Deus não aceita adoração. E aí, irmãos, a gente vai falar sobre o Monte Sião. A Bíblia vai dizer assim, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vemos, irmãos, que o Monte Sião ali, ele se refere a Jerusalém. Jerusalém, Deus prometeu a Jerusalém que ela sempre ficará firme. E se a gente trazer na história quantas tentativas foi de destruir Jerusalém, de destruir o povo, mas o povo sempre permaneceu firme. Deus nunca abandonou Jerusalém e Deus nunca abandonará a Jerusalém. O Monte Sião é um monte intransponível, é um monte que nunca será abalado, ou seja, Deus nunca vai deixar que Jerusalém seja abalada. Isso leva-nos a pensar que nós temos que buscar a Deus. Sim, os montes no Antigo Testamento era especial, porque tinha uma história, teve um momento, teve uma decisão, teve uma luta, teve uma vitória do povo de Deus, mas nós podemos adorar a Deus aonde nós quisermos. O que importa é nós adorarmos em espírito e em verdade, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E isso, irmãos, nos deu uma sacada, uma ideia de nós pensarmos e falarmos um pouco mais sobre os montes, para nós entendermos o que aconteceu no Monte Sinai, o que aconteceu no Monte Horebe, o que aconteceu no Monte Carmelo, o que aconteceu no Monte Gileade, o que aconteceu no Monte Ebal, ou seja, meus irmãos, existem muitos montes. No Monte Moriá, o que aconteceu? Vamos pensar, vamos começar a escrever e vem aí, irmãos, uma série de montes, curiosidades sobre os montes da Bíblia, que vai nos fazer pensar como era este grande Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente Deus. E ele está à procura de verdadeiros adoradores que não só adorem em Jerusalém ou em Jerusalém, mas que o adorem em espírito e em verdade. Eu fico aqui, mais um Explica aí, Pastor. Um abraço forte a vocês. Que Deus os abençoe. E fique aí, curta, mande para o povo, peça aos irmãos adicionarem a parte da nossa igreja, o BPC Moca. Vamos continuar firmes, porque a vitória é nossa em Jesus Cristo. Amém? Um abraço!